Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Mais um dia, hoje é quarta-feira, né? Meio da semana já. E dia 20 de agosto de 2025. 578 dias para o término da geração da figueira, né? Tem horas que a gente fica assustado, né? Com as coisas que a gente tá vendo. A gente fica, boa noite, Simone. A gente fica assustado. Boa noite, Alberto. Paz, Val. Que todos sejam bem-vindos. Eu tava vendo, colocando aí algumas coisas. Boa noite, Estela. Depois vocês passem nos meus stories e vejam lá as coisas que eu coloquei. Coloquei agora há pouco. Depois vocês dão uma olhadinha lá. Fiquem alertas, fiquem atentos ao que eu coloquei lá. Eu não quero ficar falando muito aqui pra gente não perder o direito de ainda poder estar falando a palavra de Deus, né? Mas deixa eu dar só um aviso para vocês, baixem suas VPNs, presta atenção. Baixem, tá, eu vi, tá detido, vai acontecer muita coisa. Shalom, Viviane, boa noite, Liane. Paz do Senhor, acho que é Cláudia, né? Cláudia Menezes, Tânia, boa noite. Gente, presta atenção nos conselhos que eu vou te dar. Baixem VPN. Tem VPN gratuita. A Proton é uma gratuita. Eu uso a Proton, tá? Boa noite, Joelisa. Porque pelo que foi assinado ontem, parece que hoje, boa noite, Marisa, já começou o cerceamento daqui, tá? Então, vamos tomar cuidado, começando pela minha pessoa, né? Recebendo intimação, Não sabia. Já estão recebendo? Shalom, Vanise. Então, eu preciso me policiar quando falar, né? Preciso tomar atenção para falar, para não ter problema. Então, mesmo quem escreve, boa noite, Eliane, cuidado com o que vocês escrevem aí, tá? Boa noite, Maris. Cuidado com o que vocês escrevem, presta atenção. Não é só aqui, o WhatsApp já é perseguido por eles, tá? Toda meta é perseguida por eles, tá entendendo? Então, eles estão com uma vigilância, né, panda, entenderam? Uma vigilância panda sobre todos os cidadãos, todos. Então, eu quero deixar claro aqui, nós já sabemos que todos são do lado contrário. Nós sabemos disso. Todos são do outro lado. Nós somos o povo escolhido de Deus para a vida eterna. Aí você fala assim, Marruth, você não acha que você está sendo muito, como é que fala? Você está sendo exclusivista? Não estou sendo exclusivista. Deus deixou a Bíblia, certo? Boa noite, Aline. Quantos que aceitam a palavra de Deus? Poucos. A palavra de Deus diz que aquele que perseverar até o fim passará a eternidade. Então, os outros povos, Shalom, Joelma, Paz, Rose, então, os outros não querem essa eternidade, os outros não acreditam na palavra de Deus. A palavra para eles não é, isso aqui é conto da carochinha, Agora, nós acreditamos, nós sabemos que o Deus que nós servimos é um Deus poderoso, é um Deus que cumpre a sua palavra, nada vai ficar sem cumprir, tudo vai cumprir, como tudo está cumprindo. Nós estamos a poucos passos da volta de Jesus. Nós estamos a poucos passos da volta de Jesus. Entenderam? Então, paz do Senhor. Então, vamos ser inteligentes, tá? Começando pela minha pessoa, a pessoinha que é meio difícil de
pegar no tranco, né? Eu sou que nem carro quando tá sem bateria, só pega na banguela, como diz o outro. Paz do Senhor. Acho que eu já dei, né? Mas então eu preciso me policiar no que eu falo aqui. Então a nossa fala aqui será cada dia mais por códigos, tá? E como é que eu falo assim? Ir tentando falar mais daquilo que está acontecendo dentro da palavra, tá bom? Então, muito cuidado com o que se escreve aí. Entenderam? Muito cuidado com o que se escreve aí. Mas está acontecendo muita coisa, né? Acontecendo muita coisa. É uma guerra de tronos, né? Guerra de tronos. E essa guerra de tronos vai causar muita, como é que diz? Muito prejuízo à nação, né? Essa guerra de tronos que tem aí vai causar muito prejuízo à nação. É uma guerra de tronos por Deus? Também. Essa guerra, ela está provando os corações, essa guerra está delimitando área, esta guerra está punindo aqueles que já chegaram na taça de Deus, entendeu? Aqueles que já transbordaram os seus pecados a taça de Deus, entenderam? Então o que está acontecendo no nosso país é isso. Agora, e nós, aqueles que fazem a vontade de Deus, como é que fica? Pois é, meu irmão, se você faz a vontade de Deus, se você busca estar nos mandamentos do Senhor e na fé de Jesus, o Senhor vai nos guardar. Você pode ter certeza disso. O Senhor vai nos guardar. Como, irmã Ruth, se vai acontecer para todo mundo. Você conhece uma palavra que chama milagre? Shalom, Sandra. Pois Deus vai fazer milagre. Se você não acredita, você precisa começar a acreditar. Presta atenção. Sim, com certeza. Ele não está no controle, ele está fundamentando o seu controle. Entendeu? Ele está fundamentando o seu controle, está fundamentando o seu poder, né? Porque podem quem quiser achar que é outro, né? Ou sei lá, mas está muito na cara que tá muito na cara que é o 911, entendeu? Tá muito na cara que é 911. Não tem, não, eu praticamente não tenho dúvidas. Entenderam? Não tenho dúvidas, ele já reina. Aí vão falar, mãe, é o genro, é o genro. Irmãos, o genro tá lá fazendo as coisas que ele tá fazendo, tá. Mas ninguém põe a língua para fora para ele pisar. Agora o 911, ele vai fazer o povo colocar a língua para fora e vão pisar, vão estender tapete vermelho para ele. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Paulo Henrique. Vão estender tapete vermelho para ele. O povo já está ovacionando, o povo já está clamando por ele. Clamando por ele. O Brasil está de joelho para ele. Graça e paz, Maria disse. O Brasil está de joelho para ele. Não está de joelho para o genro dele. Não, está de joelho para ele. E outro que eles ficam de joelho é para o Mosca. Entendeu? É para o Mosca. Enquanto ele e o Mosca, o povo está de joelho, existe um por trás, que está trabalhando na inteligência artificial. Está trabalhando. Depois vocês deem uma passadinha nos meus stories e leiam o que está lá. Leiam o que está lá que vocês vão entender o que eu estou falando. Shalom, Josi. Vocês vão entender o que eu estou falando. Leiam lá. Existe um homem, tá? Existe um homem que ele está por trás de tudo isso daí. Enquanto o Mosca e o 911, entendeu? Não tem, você tem que correr para os braços de Jesus.
e confiar nos braços de Jesus. Confia no Senhor. Agora é hora de confiar. Gente, não se atemorizem pelo que vocês estão ouvindo. Presta atenção, não se atemorize. Eu sei que fica, principalmente quem mexe com vendas, tá? Eu sei que tá todo mundo aí. Mas vocês têm que confiar no Senhor. Nós precisamos confiar no Senhor. Aquele que nos falou do fim desde o princípio, que deixou registrado na sua palavra tudo que está acontecendo, é aquele que vai guardar o seu povo. É aquele que vai guardar o seu povo. Façam aquilo que Deus me orientou e está orientando vários irmãos. A mim já faz 12 anos. Armazene alimento pelo menos para 6 meses. Irmã Ruth, o que eu vou armazenar? O básico. Arroz, feijão, açúcar. Se gosta de café, café. Se puder, carne, como é que chama? Comprar carne seca. Armazena sardinha. Entendeu? E o restante o Senhor proverá. O restante o Senhor proverá. Deus tem falado isso só comigo já faz 12 anos. Só comigo faz 12 anos. Todo mundo me chamava de louca, de maluca, né? Nós estamos vendo aí. Entendeu? Paz do Senhor, neninha. Salmo 112, 7 e 8. Deixa eu ver o que está no Salmo 112. Então, paz do Senhor, doutor Ivânio. Então, meus irmãos, agora é hora de confiar no Senhor. É hora de você agarrar a tua Bíblia. É hora de você ler a palavra de Deus como nunca. Tá entendendo? Pois é, o Avanis já faz 8 anos. Com cada um Deus está falando. E a gente está avisando. E o povo está achando que a gente é maluca. Entendeu? Não temerá maus rumores. O seu coração está firme no Senhor, confiando no Senhor. O seu coração bem firmado não temerá, até que ele veja cumprido o seu desejo sobre os seus inimigos. Ouviram isso? O justo nunca será abalado. Ficará em memória eterna. Não temerá maus rumores. O seu coração está firme. Entendeu? Olha isso aqui. O seu coração bem firmado não temerá, até que ele veja cumprido o seu desejo sobre os seus inimigos. Aqui a Vanise colocou, tanto que vim embora para o Brasil e não me arrependo. Exatamente, Noé foi chamado de louco. Eu já fui até amaldiçoada por pastor, entendeu? Por pastora, né? Eu fui amaldiçoada. Porque eu falava as verdades que eu falo hoje, né? Eu falava lá atrás. Então, o que eu falo para vocês? Armazenem água. Compre caixa d'água, põe no fundo de casa. Presta atenção, se você mora em cidade, você precisa armazenar água. Porque eles vão cortar eletricidade, eles vão cortar a água. Você precisa ter água armazenada na sua casa. Tem um filtro de barro. Faça uma geladeira de barro, de vaso de barro. Você compra um vaso bem grande para fora e um vaso 10 centímetros menor para colocar dentro. Enche de areia de construção entre um vaso e o outro. Encha de areia de construção entre um vaso e o outro. E ali você conserva alimentos. Dá para 3, 4 dias de conservação de alimento, entendeu? E vai regando essa água, regando com água. Mas você precisa ter uma caixa d'água a mais no fundo da tua casa. Se puder comprar água mineral, compre, né? Que eu não confio nessas águas minerais, mas é água. Agora, tenha água, compre sal, compre sal. Eu aqui comprei um pacote de 25 quilos de sal, entendeu? Paz, Alice, eu paguei acho que R$38. Preste atenção. Quanto tempo eu venho avisando, né?
E agora eu tô vendo vários servos de Deus avisando também, né? Mas eu louvo o Senhor porque a vontade de Deus eu tenho feito. A minha parte eu tenho feito. Louvado seja Deus. E Deus tem me abençoado por isso. Entenderam? Mas agora é hora de nós colocarmos a nossa vida no altar. Não sabemos quanto tempo nós... Boa noite, Berenice. Que nós temos aqui juntos ainda. Não sabemos. Então, por isso, nós precisamos... Não, acabei de começar, Berenice. Por isso, nós precisamos... Paz, Rita. Nós precisamos buscar... O quanto mais você puder ouvir pregações de irmãos que buscam a Deus de verdade, o quanto mais você puder ler a Bíblia, entendeu? É 25 quilos, né? Eu comprei também. Eu comprei, tem aqui, é o sal integral. É o sal da vaca, né? Que a vaca come. E eu louvo ao Senhor, irmãos, porque nós temos que remir o tempo, tá? Nós temos que remir o tempo. Então vamos clamar ao Senhor, buscar a face do Senhor, para que o Senhor nos dê, como é que fala? O Senhor nos dê... Ai, que bom. É isso aí, tem que ir lá, tem que ir no feed, né, para poder me achar. Nós temos que, nessa hora, você não pode deixar o medo ser maior que a tua fé. Presta atenção. Você tem que extirpar o medo da tua vida. Sabe o que esse povo tem muito medo? De quem não tem medo. Você sabia disso? Eles morrem de medo de quem não tem medo. E vou dizer para você uma coisa, eles morrem de medo de crente. Porque o crente... Até o Gustavo Gaia falou esses dias num vídeo dele que o crente, ele tem uma força dentro dele que ninguém consegue tirar. Ele tem a força do poder de Deus. Tá entendendo? O crente verdadeiro não se deixa intimidar. Ele é inteligente. Por quê? Porque ele tem inteligência do céu. Você já buscou ter a inteligência do céu? Você já pediu a Deus para te dar a inteligência do céu? Precisa pedir. Nós vamos precisar. Nós vamos necessitar da inteligência do céu. Eu, você, todos nós vamos precisar da inteligência do céu. Nós necessitamos, nesse momento, saber o que nós vamos fazer. Boa noite, Paula. O Senhor vai dirigir o passo de cada um. Presta atenção. As nuvens escuras já chegaram sobre a nação. As nuvens de trevas, elas estão agora ficando densas. É aquele céu que eu vi quando eu escutei que o tempo do fim tinha chegado. Entendeu? É aquele céu nebuloso. Eu fiquei um mês vendo o céu nebuloso, cor do cinza pro preto. O céu era terrível. Eu chorei um mês sem parar. Até o dia 28, isso foi do dia 5 de dezembro ao dia 28 de janeiro. Eu só chorava. E foi quando eu pedi pro Senhor que o Senhor me desse alegria, porque eu precisava trabalhar e para eu fazer o que eu faço, eu tinha que ter alegria no coração, senão eu não conseguiria fazer. E foi aí que o Senhor falou comigo, aqui no meu ouvido. Se você trabalha bem, trabalhe melhor ainda, porque vai haver um silêncio. Depois desse silêncio, tudo volta. Tudo volta. Só não tem o pecado. Aí falou assim, o médico continua sendo médico, o professor continua sendo professor, ia falando as profissões. E aí eu falei, Senhor, se o que eu ouvi vem da tua parte, isso tem 12 anos, hein? Se o que eu ouvi vem da tua parte, me mostre alguém que tenha
tido uma visão, uma revelação nessa noite. E que poste na internet, porque eu estava aqui sozinha, sem ninguém. Poste na internet para que eu possa confirmar. Eu liguei naquela hora, eu vim aqui, nessa mesa aqui, eu tinha um tabletzinho branco. Eu liguei e caiu no canal da Rosane, né? Jesus é Santo. E ela tinha acabado de traduzir o sonho de uma irmã dos Estados Unidos, que ela tinha tido aquele dia. E no sonho, né, na visão que ela teve, ela via tudo como eu via e dizia assim, que o Senhor falava com ela, que ia haver um espaço, né, de tempo e que tudo voltaria a ser o normal. O que Deus tinha falado comigo. E que o que me chamou a atenção foi isso. O médico continuaria sendo médico, o professor continuaria sendo professor, e ela ia falando. No final de tudo, ela falou assim, e o artesão continua sendo artesão. Eu sou artesã. Sou professora de música até os meus 40 anos. A partir daí eu me dediquei ao artesanato. E o artesão continua sendo artesão. Aí eu fiquei perguntando para Deus, né? Médico, por que médico? Eu não entendia sobre o milênio. Eu não entendia sobre o milênio. E daí foi que eu comecei a estudar o milênio. E comecei a ver que no milênio vão ter as nações. E as nações vão precisar de médico. Bom, eles vão precisar. Não como os médicos fazem aqui agora, né? Mas aquele que passa a receita do chá, aquele que passa a receita da erva, como fazer o alimento assim, como fazer assado para cuidar da saúde. Entendeu? Porque as nações passarão ao milênio. E as nações não vão ter corpos glorificados. Entenderam? E aí eu consegui entender tudo isso que eu tinha ouvido. E o artesão, porque o artesão vai continuar trabalhando de artesanato. Ele vai fazer, porque Deus é um artesão. Vai ter professores, né? Vai ter professores, vai ter... As profissões que existem hoje vão acontecer na nova terra. Só não vão acontecer profissões espúrias, né? Que não tem porquê. Mas elas vão acontecer. Coisa linda, né? O reino de Deus, né? A terra, irmãos, é o espelho do que vai ser no céu. Nós aqui estamos sendo preparados. Aí você fala assim, meu Deus, eu estudei tanto, né? Para ser um advogado, para ser um psicólogo, para ser isso, para ser aquilo. Eu estudei música, né? Eu mesmo estudei música minha vida inteira. Minha vida inteira, dos meus 5 anos de idade até os meus 45 anos, minha vida era em cima de um piano. Tocando, ensinando, fazendo coral, que eu amava trabalhar com voz. E quando eu parei, falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Uma profissão que eu nem vou poder mais usar. Aí foi que eu descobri que lá no céu, lá na nova terra, que é o reino do céu, né? Por isso que a gente fala no céu. Porque é o reino do céu virar a terra. Nós vamos poder ensinar música. Vamos ensinar a cantar. Vamos ter corais para louvar o Criador. Todos os sábados nós vamos à Nova Jerusalém louvar o Criador. Você sabia disso? Boa noite, Fatinha. Todos os sábados nós vamos louvar o Criador na Nova Jerusalém. As nações estarão lá louvando a Deus. Então, meu irmão, vai ser louvor, vai ser uma vida de louvor. Vai ser uma vida onde cada um vai plantar para si. Cada família vai ter a sua casa. Entenderam? Onde a humanidade vai viver de uma forma que nunca viveu, vai viver o Éden outra vez. Que lindo que é isso, né? Que lindo. É maravilhoso. Mas vamos lá, vamos ler a palavra do Senhor. Eu tenho 2 capítulos para ler aqui com você. Hoje de manhã eu conversando com uma irmã,
E a gente ali conversando sobre a palavra, né? Nós tocamos no bom samaritano. E naquela hora que nós tocamos na parábola do bom samaritano, o Senhor falou comigo, essa é a mensagem da noite. Essa é o que você tem que compartilhar de noite. Então eu quero compartilhar com você as 2 vezes que Jesus fala e esteve envolvido com Samaria. Quem eram os samaritanos? Você sabe quem eram os samaritanos? Os samaritanos eram um povo que, na guerra, quando Senaqueribe levou embora as 10 tribos de Israel, o que ele fez? Ele trouxe outras nações para viverem naquela terra. Entenderam? E esse povo que ficou ali, que vieram de outras nações, porque eles fazem isso para tirar o nacionalismo das pessoas. Presta atenção. E essas pessoas que vieram para viver em Samaria, eles se converteram. Eles eram chamados de samaritanos, porque eles se converteram, eles começaram a se mesclar com os judeus e aprender a Torá. Mas o que eles faziam? Eles adoravam a Deus no monte que Jacó adorava. Então, por isso, ela tem uma conversa com Jesus, a mulher samaritana, ela tem uma conversa com Jesus a respeito disso. E o judeu tem horror de samaritano. Por quê? Porque eles não são judeus de verdade, eles são uma mescla de povo. Mas os samaritanos, eles representam a nós, os gentios. Os samaritanos representam a nova aliança. Os judeus rejeitaram a Cristo. Eles mandaram matar Jesus. Mas os samaritanos abraçaram a Jesus. Entendeu? E Deus nos deixa, através da parábola do bom samaritano e através da mulher samaritana, Ele nos deixa uma coisa para que nós fiquemos atentos. E eu quero que você perceba hoje o que é essa coisa. Quer ver? Vamos lá para João. Primeiro nós vamos ir a mulher samaritana. João 4. Diz assim: E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido o que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Galileia e deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Presta atenção, eu estou lendo bem devagar para a gente ficar bem atenta. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. E era isso quase a hora sexta. Presta atenção. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Para você ver a guerra que era entre eles, né? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Como os judeus, eles não gostam dos goim, né? O judeu raiz mesmo, ele não gosta do goim. Ele diz que o goim, que é nós aqui, somos feitos para sermos escravos deles, né? Eles dizem isso. Jesus respondeu-lhe e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, olha isso. Jesus respondeu-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Boa noite, Amanda. Água viva.
Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai? E que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, a água do poço. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Ela estava com a visão da galinha ainda, né, para baixo. Ela não tinha entendido ainda quem é que falava com ela. Ela não tinha entendido ainda quem é que estava, né? Quem é que estava ali? Ela não tinha entendido o que era a água da vida. Olha isso. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher lhe disse: não tenho marido. Agora a situação começa a ficar interessante, presta atenção. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido. Porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, ela já começou a ver que o negócio não era como ela estava pensando, o negócio era um pouco mais embaixo, olha só. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Ela ficou atônita. Como que ele sabia? Quem contou para ele? Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Olha, ele está falando para ela. Vós adorais o que não sabeis. Olha isso. Isso aqui é para nós. Nós, ele, Jesus, ele está falando dele e do povo dele, os judeus. Adoramos o que sabemos, porque a salvação vem do judeu. Mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo. Jesus se declarou a ela. E nisso vieram seus discípulos e maravilharam-se de que tivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse nada. Que perguntas, ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. E disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Olha isso aqui, ó. Seguindo um pouco. E entrando, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém de comer? Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa?
Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa ambos se regozijem. Porque nisto é verdadeiro ditado, um é o que semeia, o outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar, onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam, e vós encontrastes no seu trabalho. E muitos dos samaritanos, escuta isso, daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou. Disse-me tudo quanto tenho feito. Indo ter com ele os samaritanos, escuta isso, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. Olha isso, Jesus ficou com os samaritanos durante 2 dias, pregando a palavra de Deus. E diziam à mulher, já não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este verdadeiramente é o Cristo, o Salvador do mundo. Você viu que entre samaritano e judeu não havia concordância. Entre samaritano e judeu não havia apego. Ela fica apavorada de ver um judeu pedindo água para ela. E essa mulher começa a ver que aquele homem era diferente, porque ele começa a falar da vida dela. As palavras dele tocavam no íntimo do coração dela. E ela corre em Samaria e avisa que ela tinha achado o Redentor. 2 dias marca isso. 2 dias Jesus fica com eles. Agora vamos para a parábola do bom samaritano. Vamos lá? Vamos lá abrir sua Bíblia aí, se você tiver com ela. Em Lucas 9, Lucas 10, versículo 25. Diz assim: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando sempre, né? Os doutores da lei tentavam a Jesus, né? Eles tinham prazer, né? Dizendo: Mestre, que fareis para herdar a vida eterna? Ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como você lê? E respondendo ele disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e a teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe: Respondeste bem. Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus, disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram, e espancando, se retiraram, deixando-lhe meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e vendo, passou de largo. E de igual modo também um levita, todos eles da casa de Israel, hein? Chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Mas, olha, olha isso, um sacerdote e um levita, presta atenção. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo, moveu-se de íntima compaixão. Um samaritano. Você escutou direito? Um samaritano, igual àquela mulher samaritana. E esse homem se encheu de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, quer dizer, o seu jumentinho lá, né, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros
De novo, número 2, 2 dinheiros. E deu ao hospedeiro e disse-lhe, cuida dele. E tudo que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos do salteador? Ele disse, o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus, vai e faz a mesma coisa. Irmãos, presta atenção. Lá com a mulher, Jesus ficou 2 dias, os samaritanos pediram que ele ficasse com eles. 2 dias Jesus ficou, pregando a palavra. Aqui agora, o que acontece? O sacerdote não quis olhar para o homem que estava jogado, o levita muito menos, mas o samaritano era um homem que o coração dele era um coração benevolente, era um coração que conhecia o Senhor, era um coração que olhava pelo próximo. E ele vai, cura as feridas desse doente, coloca ele no jumentinho, no lombo do jumentinho, e leva ele para um lugar seguro, para uma estalagem. E lá chega no estalageiro e fala, olha, eu vou cuidar dele, mas eu vou ter que viajar, vou ficar 2 dias fora. Você cuida dele para mim, se você gastar alguma coisa a mais, eu te reembolso quando eu voltar. E deixou o dinheiro para um dia e o dinheiro para o outro dia. Entendeu? Presta atenção. 2 dias com samaritanos, 2 dias o bom samaritano deixou pago o que ele estava fazendo por aquele homem. Quem é esse homem? Quem é o samaritano? Somos nós, os gentios. Jesus foi morto numa cruz pelo seu próprio povo. A graça, quando Cornélio tem a visão, olha que interessante, quando Cornélio tem a visão, que era para mandar buscar Pedro, e ao mesmo tempo Pedro também estava tendo a visão de um lençol com todos os animais impuros que tinha, e ele escutava a voz que dizia, mata e come. Está lá em Atos 10. E Pedro diz, Senhor, eu nunca pus coisa imunda na minha boca. E ele ficou perplexo com a visão. De repente o lençol se recolheu com os animais e batem na porta. E são os funcionários de Cornélio que vieram buscar Pedro, amando do Espírito Santo, amando do anjo do Senhor. E o Espírito Santo falou com Pedro, segue esses homens, vai com eles. E quando Pedro chega na casa de Cornélio, a família toda reunida, eram todos romanos, mas convertidos ao Deus de Israel. Mas não podiam ir para o templo porque eles eram goim, não podiam ser como o povo porque eram goim, mas eles eram crentes no Deus de Israel. Eles não tinham mais imagens, não, eles não tinham mais nada. Eles estavam limpos. E naquele momento Pedro nunca entrou na casa de um goim porque era proibido. Mas naquele momento Pedro começa a pregar para aquela gente. E de repente o fogo do Espírito Santo desceu sobre eles, como desceu no dia de Pentecostes lá no cenáculo. Ali estava aberta a porta da graça para os gentios, eu e você. 2 dias o Senhor ficou com os samaritanos lá em Samaria. 2 dias o Senhor pagou para o estalageiro. Quem é o estalageiro? É o Espírito Santo. O Espírito Santo desceu na casa de Cornélio. E Pedro disse, o que eu posso fazer que se o Espírito Santo de Deus está se manifestando neles como manifestou em nós?
E ali Pedro batizou eles. E o Senhor deixou claro, e a gente nunca percebeu, que essas 2 moedas e os 2 dias são os 2000 anos que Deus deu para os gentios. A graça manifesta. E o Senhor dá para nós o quê? O Espírito Santo que veio convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Senhor deixou o Espírito Santo derramado sobre toda a terra. Por isso, Satanás não podia destruir a terra, porque o Espírito de Deus está sobre todos nós, sobre toda a terra, convencendo o homem do pecado, convencendo o homem da justiça e do juízo. Aí tem alguns que dizem, irmã Ruth, mas o evangelho não foi pregado ainda a toda criatura. Como é que você fala uma coisa dessa? Se o Espírito Santo veio convencer o homem do pecado, o Espírito Santo toca em todos, porque o Espírito Santo está derramado sobre a terra ainda. Mas ele está sendo aos poucos retirado. Você não está percebendo que o Espírito Santo está sendo retirado aos poucos da terra? Sabe por quê? Porque a graça já foi para onde tinha que ir. Esses 2000 anos já estão terminando. O nosso tempo, o tempo da igreja na terra está findando. O Espírito Santo aos poucos está sendo retirado da terra. Nós vamos voltar ao que era antes de Jesus. Antes de Jesus, o Espírito Santo não era derramado na terra. Ele estava sobre alguns que faziam a vontade de Deus. Estava sobre os profetas. Sobre homens e mulheres que buscavam de verdade a Deus, mas não estava sobre toda a população da terra. Entendeu? Não estava sobre todos. Nós estamos retornando a esse tempo. O Espírito Santo ainda está falando. O Espírito Santo ainda está convencendo. Mas você percebe pela violência que está o mundo, você percebe pelo pecado dos Senaqueribes mundiais, pela aparição do 911, você percebe que o Espírito Santo está sendo retirado e ele só vai ficar nos escolhidos, ele só vai ficar nos selados, mas ele não vai estar mais sobre a terra. O amor está acabando, a paciência, a piedade, a compaixão e a justiça estão acabando com o findar do Espírito Santo. Exatamente. Eu não sei se vocês viram o rapaz que cortou o cavalo, as 4 patas do cavalo, porque o cavalo não conseguia subir o que ele queria. O cavalo estava cansado. E o sujeito ainda dando risada, como se aquilo fosse a coisa mais linda do mundo. Os animais estão sofrendo por causa do homem. A terra está entrando, está imersa, está imergindo na escuridão total. Repare uma coisa, eu vou tratar disso daqui a alguns dias. Satanás, eu não sei se vocês sabem, mas ele era comerciante. Na eternidade passada, Satanás era comerciante. E ele destruiu a terra por causa do seu comércio imoral. Imoral. Entendeu? E agora, o que nós estamos vendo? Imoralidade nos Senaqueribes, imoralidade, corrupção em todos os pontos. É uma guerra. Agora a guerra está se transformando em guerra de tronos do diabo. Porque Satanás é vindo até vós com grande fúria, porque ele tem pouco tempo sobre a terra. Meus irmãos, nós estamos agora em setembro para entrar no ano 5.996. Segundo o calendário caraíta, que é o calendário bíblico. É o calendário que está na palavra de Deus. Esse é o calendário verdadeiro. 5.996. Nós temos 2.000 anos. Já está acabando.
No total, a Terra tem 6.000 anos para se converter. Tá entendendo? Você acha que isso aqui vai muito longe? Não vai. O bom samaritano tá para vir nos buscar. Nós ficamos esses 2.000 anos na estalagem. A estalagem do Espírito Santo. Ele nos tirando as nossas feridas, limpando as nossas almas, consertando a nossa mente, limpando o nosso caráter. E agora o bom samaritano está voltando. Já está vindo aí. E ele vem num cavalo branco, ele não vem mais no jumentinho. Ele vem num cavalo branco, com as suas vestes salpicadas de sangue. E nós vamos nos encontrar com ele nos ares. E seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Você vai perder isso? Você vai ter coragem de perder essa bênção que vem vindo aí? Meu irmão, aguenta firme o que vem vindo. Aguenta firme, porque nós temos somente mais 3 anos e meio pela frente. Isso, né? Até o final. Mas eu creio, pelo que nós estamos fazendo a conta da Semana da Figueira, nós temos 1 ano e quase 6 meses. Já está diminuindo. Possivelmente, a partir daí, a qualquer momento, nós seremos retirados daqui. O homem da perdição, o 911, já está aí. Já está aí. Depois vocês vejam no meu feed sobre uma senhora que não é crente, mas ela analisa a postura. Veja lá o que simboliza o terno dele. Tá entendendo? O que simboliza o terno dele. Irmãos, digo para vocês, eu não tenho dúvidas, né? Tem uma irmã aí que fala que é o cara lá da, como que é o nome? É o velhinho lá o anticristo é o velhinho lá do Irã, né? Não é, irmãos, não é. O velhinho do Irã são os reis do Oriente. Entendeu? O anticristo ele vai ter que enganar o povo, se possível os escolhidos. E o velhinho do Irã não engana ninguém. Não engana ninguém. Ali ele é ruim por natureza e vai ficar ruim do mesmo jeito. O panda também não engana ninguém. O Gog também não engana ninguém. Mas o libertador das nações, esse vai enganar todos. Aí vai falar assim, mas é o genro, né? Será? Será? Pois é. Porque o genro não tem uma carinha tão bonitinha como ele, né? Não tem a carinha bonitinha como ele, né? Não é, como é que diz? Não é carismático como ele. Entendeu? Então, meus irmãos, prestem atenção. Liguem seus ponteiros. Jesus está voltando. Nós estamos aí pelo calendário caraíta. 3 anos e meio aí. 4 anos, talvez, para o término final de todas as coisas. Para o término final, mas para o encontro. Exatamente, os britânicos já estão... e principalmente os brasileiros aqui já estão... A Venezuela, então, nem se fala. Eles estão clamando por ele. A América Latina, de uma forma geral, estão clamando por ele. E vão ter. Só que tem um detalhe. A situação, nesse momento, para nós, piora substancialmente. Porque a nossa fé vai ter que ser achatada. Mas vamos firme, porque é sinal da volta de Cristo. Vai ser muito rápido. Muito, muito rápido. E nós temos que louvar. Louvar. Porque o Senhor é bom em todo tempo Deus é bom. Deus deixou a nossa nação virar esse pardieiro, bem agora no finalzinho de tudo. Olha como o Brasil é abençoado. E Deus vai mandar ainda a terra balançar
para que nós sejamos livrados do que está aí. A terra vai tremer, a terra vai balançar, a terra vai ser arrasada. Enquanto isso, nós tomamos cuidado e ficamos nos distraindo com as baboseiras que eles estão aprontando. Entendeu? Vamos olhar para tudo isso com uma distração, sabendo que o nosso reino não é daqui, o nosso reino é do céu. Entendeu? Então, meu irmão, coloca a tua vida em ordem na presença de Deus. Sai dos erros. Sai da purpurina desse mundo. Sai das distrações do mundo. Mergulha na leitura da palavra. Tenha responsabilidade com a tua alma. Tenha responsabilidade com a tua família, com os teus filhos. Clama a Deus por eles. É tempo de ver Jesus voltar. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nessa noite nós pedimos perdão pelos nossos pecados, diante da Tua presença, em nome de Jesus, o Teu Filho amado. Nós estamos aqui pedindo perdão por tudo aquilo que nós somos. Pedindo perdão, Pai, porque mesmo a gente buscando, a gente é tão pecador. Mas eu te peço que o Senhor nos lave com o sangue de Jesus. Que o Senhor purifique as nossas mentes, purifique, Senhor, a nossa vida. Purifica, Pai, o nosso pensar. Purifica as nossas ações. Nos dá paciência que vem do alto. Nos dá, Senhor, integridade nas nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, a estarmos diante da Tua presença. Boa noite, Fernanda. Nos ajuda, Senhor, boa noite, Denildo. Nos ajuda, Pai, a estarmos firmes diante de Ti, não olhando para lado nenhum, mas olhando para o autor e consumador da nossa fé. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, vem ser conosco, vem nos dar entendimento na Tua palavra, vem nos dar sabedoria, vem nos dar, Senhor, capacidade de podermos estar firmes diante de Ti, empunhando a palavra da verdade, vivendo, Senhor, a igreja invisível de Jesus Cristo que se levanta com poder e glória para entrar no reino dos céus. Vem nos ajudar a sair de todas as mazelas desse mundo da prostituição, do adultério, da fofoca, Senhor. Tem misericórdia, tira o teu povo da fofoca, Pai, de maldizer os outros, em nome de Jesus. Tira o teu povo disso. Senhor, eu te peço nesse momento pela vida da Adriana Távora, pela vida da Tânia, do seu marido e do seu filho, pela vida da Simone, pela vida da Patrícia Faria, pela vida da Socorro Ferreira, Pai, da Edna Mariá, da Kélia Brito, da Edma Souza, da Laurita, da Ana Dourado, da Ana Guiar, da sua mãe, Pai, da Valéria, da Suzana Chaves, da Marisa, do Paulo, da Patrícia, guarda eles lá em Belo Horizonte, em nome de Jesus, pela vida da Célia Regina, pela vida da Roberta, Pai, companheira de oração, pela vida da Sandra Manfrinato, da Sandra Nunes, pela vida da Graciele e do Gabriel, pela vida da Eunice, da Erivanes, dos seus filhos, da Nayara Paiva, da sua família, da Aline, da Mônica Barra. Te peço pela vida da Renata, da Clarinda, da Clarice, guarda as tuas filhas, pela Bruna Soares, pela Josi, pelo Dr. Ivânio, pela Poliana. Guarda, Senhor, a vida da Poliana, guarda a visão dela em nome de Jesus, restaura, Senhor, os olhos dela em nome de Jesus. Te peço pela Tassiana Donato, pelos seus filhos, pela Tássia, pela sua filha que ela pediu oração hoje, salvação sobre a filha dela, pela Cleidiane, pela sua família, pela Irene Lara, pela Beth Borba, guarda as tuas filhas em nome de Jesus, pela Crica, Pai, pela Vanilda, pela sua família, pelo Charles, pela Leninha, pela Vânia Lúcia, pela Maris, pela Joelisa, Senhor, pela Carol Cozen e suas crianças, pela Celeste, pela Mônica, Senhor, sua família, seus funcionários, suas terras. Dá direção
exata do que fazer. Pela Aline Franciele, pela Rosimeire, pela Jaque, pelas crianças, guarda a tua filha, Senhor, prospera a alimentação da tua filha, prospera, Senhor, a vida da tua filha, o seu esposo, guarda debaixo das tuas mãos, pela Viviane, pelo João Vitor, pela Valmira, Senhor, pelos seus pais, pela sua família, seu marido, suas filhas, pela sua saúde, Senhor. Te peço pela Aline Cristo, pela Sara, pela Fatinha, Senhor, guarda a tua filha em nome de Jesus, pela Patrícia Venâncio, pela Edna Vieira e Daniel, Pai, guarda os seus filhos, salvação nesse lar, Pai, em nome de Jesus, pela Dani, pela sua família, pela Isabel, pela Larissa, seus 2 meninos, o seu esposo, Pai, que a tua mão de poder esteja sobre a vida dela, guardando, e que ela possa ser um guarda-chuva para toda a sua família. Pela Marta Valéria, pela sua filha, pela Arlinda, pela Maria Lucilene, pela Joelma, pelas crianças da Joelma. Guarda, Senhor, prospera os alimentos na panela, aumenta, prospera os alimentos na panela do teu povo, Senhor. Multiplica como o Senhor multiplicou daquela viúva, que não faltou, até o dia em que choveu, não faltou nada. Te peço pela Andréia Coelho, pela Andréia Medeiros, guarda as tuas filhas debaixo das tuas asas. Pela Andréia Brau e seu esposo, guarda eles, Pai, em nome de Jesus. Pela vida do Alberto, Senhor, guarda a vida do teu filho. Prospera o caminho dele mediante a tua palavra. Eu te peço em nome de Jesus. Te peço pela Cleide, guarda a tua filha, a sua família, pela Fernanda, pelas suas filhas, seu esposo, seu primo, guarda eles debaixo das tuas asas, em nome de Jesus. Pela vida do pastor Luiz, prospera o ministério dele, Pai. Pela vida do Denildo, guarda ele em nome de Jesus. Não deixa, Senhor, que o Denildo venha sair do caminho. Segura ele forte, segura ele firme. Ele precisa de apoio, Pai. Te peço pela Suzana, pelo seu filho. Te peço pela Berenice, Pai. A voz da Berenice, tão maravilhosa quando ora. Satanás sai correndo só de ouvir a voz dessa mulher quando fala contigo. Pela Aline, pela Osimira, guarda elas debaixo da tua mão. Pelo Juliano, pela Meire, pelos meninos, guarda eles, Pai. Guarda eles em nome de Jesus, prospera o caminho, Senhor, até a tua volta. Cobre eles debaixo das tuas mãos de poder. Te peço pelo Alexandre, pela Simone, pelos seus filhos, que a tua mão de misericórdia esteja sobre eles, guardando naquele lugar. Guardando, Senhor, para que eles possam ser atalaias dos últimos dias. Te peço pelo pastor Vitor, pela pastoração, guarda os teus filhos em nome de Jesus, pela Clara, pela sua família, pela Paula, pelo Pedro lá em Portugal. Te peço, Senhor, por aqueles que não pediram oração, mas que estão em necessidade. Todos aqueles que ouvem essa palavra, que passam por aqui, tanto aqui como no YouTube, aonde quer que essa mensagem vá, que a tua mão de poder esteja sobre as mentes, que a tua mão de poder esteja sobre os seus corpos, abençoando, livrando do mal e preparando-nos para um encontro com Cristo nas nuvens do céu. Nós te agradecemos por tudo, nós te louvamos. Não que em nós haja merecimento, porque não temos, Pai, mas os merecimentos são do teu Filho Jesus Cristo, que vive para sempre. Amém e amém. Irmãos, fiquem na gloriosa paz do Senhor. Não vão nem para a direita nem para a esquerda, permaneçam no centro. O centro é Cristo. Não tenham medo de nada. Ai, tô com medo do que vai vir o ano que vem. Tenha medo, você não sabe nem se vai vir. Diz que do homem é a preparação, mas de Deus é a resposta. Deus não bateu o martelo ainda. E se o Senhor bater o martelo, Ele vai nos dar a saída para tudo. Entendeu? Ele vai nos dar a saída para tudo. Que o Pai abençoe a vocês todos. Fiquem na gloriosa paz do Senhor.
Amém e amém.